Salmo 25, nós vamos começar nessa manhã com esse texto. Eu queria partir Salmo 25, nós lemos domingo passado. Domingo passado nós falamos bastante dessa escolha importante que nós temos entre comer da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E na verdade, sentar aos pés dele, ele é a fonte da nossa vida e as consequências que cada coisa pode trazer na nossa vida. E Deus tem nos chamado amigos, Deus quer repartir seus segredos conosco. E é interessante que o versículo 14, que diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, tem uma tradução que diz assim, Deus, o Senhor, é amigo daqueles que temem a Ele. Então, o temor do Senhor, Ele nos posiciona. Lembra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor nada mais é, quando você vê as orações de Jacó, a oração de Davi, reconhecendo a grandeza de Deus, dizendo tudo que eu tenho é graça de Deus, eu sou indigno daquilo que eu recebi, isso é um coração de temor, reconhecendo a grandeza de Deus. Então, reconhecendo a grandeza de Deus, que tudo vem dele, o que ele é, essa posição nos torna amigos dele. Esse temor e essa rendição de coração à grandeza de Deus nos torna amigos de Deus. E o que acontece a consequência? Deus vai repartir seus segredos com seus amigos. E no versículo 12 diz assim, ao homem que teme ao Senhor, de novo volta o temor de Deus, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então existe um lugar na nossa caminhada com Deus que nos dá acesso. Deus não nos dá acesso à sua sabedoria, às suas instruções, às suas dicas, às suas observações, simplesmente por você existir. Mas um coração que teme a Deus, rendido a Ele, que honra a Ele acima de todas as coisas, esse é um coração aberto para receber da instrução. Imagina que bênção. Deus vai te instruir o caminho que você tem que escolher. Quantas vezes? Amém. Nós já tivemos com 2, 3 opções, e você tinha que escolher. Amém. Quantas pessoas estiveram na minha frente dizendo assim, o que eu faço? Tem isso, isso. E as opções são muito parecidas. Amém. Eu me lembro, tinha uma vez, eu estava diante de uma situação que as opções eram praticamente iguais. E você tem que dizer assim, esse é o caminho. Amém. Onde as situações iguais, elas mostram a limitação do natural e você precisa acessar algo sobrenatural. Foi o que aconteceu com Salomão. Sábio Salomão, naquela condição, naturalmente ele chegou no limite, é difícil de decidir. E aí vem a sabedoria de Deus que entra. Amém. Que Deus nos abra os olhos para perceber que riqueza nós temos por andar com Deus. Aí diz assim, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, ou seja, essa aliança que nós temos com Ele, e todos os benefícios e tudo que tem a ver essa aliança, Deus vai repartir conosco. No versículo 13, diz assim, na prosperidade repousará a sua alma. Então, ele está falando de uma alma próspera, certo? Ele está falando dessa alma próspera. Alguns textos falam assim, que a sua alma vai morar e vai habitar nesse lugar de prosperidade. Outra tradução diz, esse homem vai gastar o resto dos seus dias em prosperidade. Prosperidade e favor será a sua porção. Então olha o que ele está dizendo. O homem que teme ao Senhor não é do nada. O temor do Senhor vai te dar acesso à instrução. E a instrução vai fazer com que você tenha uma alma próspera e você viva numa dimensão de bênção e favor.
Agora, pega esse texto e nós vamos para 3 João. A nossa tradução usou a mesma palavra, mas, e eu sei que tem uma ênfase diferente no significado, mas olha que interessante, 3 João, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, olha o que nós estamos vendo. O Salmo 25 diz assim, que o temor do Senhor vai te dar acesso à informação privilegiada, ao coração de Deus. E isso vai te tornar uma pessoa próspera, tua alma, teu interior. E esse texto aqui de 3 João diz assim, você vai ter um espírito sólido, forte, você vai estar sólido como pessoa interior. E aí o que ele diz? Vai respingar na tua prosperidade material e na tua prosperidade física, na tua saúde. Olha o que nós estamos vendo. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. O preço foi pago e o convite está sendo feito. Anda na minha presença. Você tem acesso à presença de Deus com o coração rendido, sabendo que tudo de bom o que Ele tem, bons planos para a tua vida, nesse coração de rendição e de temor, a sabedoria de Deus começa a fluir na tua vida. O que vai acontecer? A sabedoria de Deus nada mais é com as instruções, as regras, as dicas, as palavras, a lógica de Deus Criador vai começar a invadir o teu coração e você vai ajustando a tua vida. Isso vai se transformar o quê? A tua alma vai prosperar, o teu interior vai prosperar e a promessa do salmista é que você vai viver os teus dias em prosperidade. E aí, 3 João, tem João, na verdade, João orando para que a prosperidade da alma se manifeste nas tuas finanças e na tua saúde. Olha o que ele está dizendo. Da mesma maneira que você rendeu a tua vida para que Deus tenha acesso ao teu coração, e ao teu homem interior sólido, teu espírito sendo fortalecido, eu oro para que essa solidez e essa prosperidade interior se expresse no mundo exterior. Na prosperidade material, ele está dizendo, e na prosperidade física. Quais são as 2 palavras mais usadas hoje no planeta? Saúde e economia. Deus está dizendo, temor do Senhor vai afetar o teu interior e vai afetar a tua economia e a tua saúde. Qual é a resposta para o dilema da humanidade hoje? É mais saúde? É ênfase na saúde? É ênfase na economia? É ênfase na economia, estraga a saúde? O mundo está nesse dilema e eu não quero entrar na política disso, na lógica política. Mas a solução de Deus é, anda na minha presença, eu vou abençoar saúde e economia. Amém. É isso. Você pode crer para a tua saúde e para a tua economia. Quando você lê esse texto, é como se dá uma autorização, está escrito nas Escrituras, uma autorização para você crer para você e para você orar pelos outros. Isso aqui. Deus está dizendo isso. E quando esse texto fala, faço votos por tua prosperidade, a grande maioria das traduções diz, eu oro. Ele te dá direito a um tipo de intercessão nesse nível. Amém? Então nós estamos vendo hoje, na face da terra, essas 2 coisas. O mundo todo está falando sobre isso. Governantes estão falando tudo isso. A discussão toda está envolvida entre. Não, é porque a economia é mais importante. E como eu vejo, meus irmãos,
quem está com a sua economia mais ou menos em ordem, a sua prioridade passa a ser saúde. É simples. Então você vai olhar. Quem é que está advogando pela saúde como prioridade é porque, teoricamente, as suas finanças estão em ordem e tem uma certa reserva, consegue sobreviver. Ou por causa da sua idade, amém? Ou por causa da sua juventude. O contexto é isso. Amém? Quem está com as suas finanças que não tem o que comer amanhã, se exploda com a saúde. Se amanhã eu vou morrer de fome, amém. Eu preciso trabalhar. Então, nós estamos lidando com isso. Então, sem entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, cada um está puxando a sardinha para o seu lado. Amém. Ou uma combinação dos dois. O que nós precisamos é alguém, de novo, que acesse a sabedoria de Deus e ministre a sabedoria que envolve regras e instruções que vêm fruto de um Deus sábio, que vai dizer, dessa maneira você opera. E Deus não precisa, Ele não pede de ti que você opte por um ou por outro. Ele te oferece os dois. E Ele oferece os dois para a humanidade. Amém? Esse é o nosso Deus. Por isso que nós precisamos muito do nosso Deus nessa hora. É interessante como, se a gente colocar um pouco de contexto onde nós estamos vivendo, o que faz indiretamente esse momento que nós estamos vendo está acontecendo? Está havendo uma transferência de riqueza e uma transferência de saúde. Ou seja, quem, ao longo desses anos, tinha alguma reserva, está consumindo essa reserva. Certo? Financeiramente falando, você está sendo obrigado pelo contexto que se criou, e sem entrar no mérito de que é criado por alguém, que é o ocaso ou o que seja, é uma crise enorme que está afetando a capacidade das nações de produzir riqueza, ou seja, está forçando a riqueza que está estocada a ser gasta. É isso que nós estamos vendo. Então, o dono de uma empresa que tinha uma pequena reserva, que não pode trabalhar 1, 2, 3, 4 semanas, 3, ele está tendo que usar as suas reservas. Se você tem o teu emprego e está ganhando normalmente, você não perdeu ainda, você teve a graça de não perder o teu salário, está ganhando, mas a tua poupança, por causa do contexto, está perdendo valor por causa de inflação e por causa de juros negativos. Porque no momento que precisa ser gerado dinheiro para ajudar as pessoas do nada, sem haver produção de bens, ou seja, estão imprimindo dinheiro, quem tem dinheiro está sendo saqueado pela inflação. Certo? É isso que nós estamos vendo. Então, nós estamos vendo de todas as formas e maneiras uma diminuição das reservas que o mundo guardou. E, de alguma maneira, algumas delas estão sendo consumidas e não existe esse consumo, estão sendo transferidas de alguém para outro. É o que normalmente acontece. Ele sai de um lugar e vai para outro. Nós vamos precisar, nessa hora de crise, taxar os mais ricos? Saca de reserva para resolver o problema. Você percebe? Todas as lógicas que nós estamos operando é para, de alguma maneira, propositadamente ou consequência de uma crise, esvaziar as reservas das pessoas. O que acontece? Quanto menos reserva você tem,
menos poder de reação você tem numa crise. Então, de uma certa forma, você pode dizer assim, é um escravizamento generalizado, porque agora você passa de uma posição independente para uma posição dependente. Agora, o que eu tinha de sobra para decidir, para questionar e para aguentar, sem precisar pedir ajuda, está se diminuindo. A gente aprende na nossa caminhada e vocês já tiveram isso nas aulas de finanças e tudo mais, que uma das coisas básicas ao você organizar as suas finanças é que você precisa ter, primeiro, paga as suas dívidas, essa é a primeira coisa que você faz. Segunda coisa, monta um fundo de reserva que te aguente 3 meses, que é para quando chover, para quando alguma coisa extraordinária acontecer. De 3 a 6 meses de sobrevivência você tem que ter guardado. Porque vão acontecer esses momentos que nessa hora não afeta a tua vida, não diminui a tua capacidade de produzir, não quebra a tua capacidade de produzir, te sustenta e você segue. Quando dá uma curva, você usa a tua reserva e segue. Que ninguém faz, na verdade. Porque uma das coisas que o sistema todo funciona é para endividar. Nós estamos vendo em dívida, cartão e tudo mais. Então, ou seja, para não entrar muito nesse mérito, o que nós estamos vendo é uma capacidade de gerar riqueza diminuída, e como a população precisa sobreviver, estamos havendo uma diminuição de poupança, um ataque generalizado em tudo isso, que está diminuindo de todo mundo, e sendo transferido para alguém que tem mais, a administração, né? Que normalmente são governos, grandes corporações e etc. Traz agora para o lado da saúde, ok? O que um momento de crise faz, como esse? Onde um vírus bate forte, onde uma doença bate forte, quem tem um sistema imunológico mais forte, resiste mais tempo. O que é isso? A tua reserva de saúde também está sendo afetada hoje em dia. Aquilo que você fez ao longo de anos, comendo direito, não deixando a química, porcaria entrar, não comendo porcaria. O que é isso? Construiu no teu coração, na tua reserva, um sistema imunológico mais sólido. Amém? Então, o que acontece? Você constrói um sistema imunológico mais forte, porque quando a crise bater, o que é que todo mundo fala? Quem tiver mais forte o seu sistema imunológico tem mais capacidade de resistir a ataques externos no seu físico. Então, analisa essas duas coisas. Eu não quero tomar muito tempo nessas especificidades, mas é importante. A mesma reserva que você tem financeira de dinheiro para aguentar uma crise, você também tem reservas físicas para aguentar uma pressão física em um ataque de um vírus de uma saúde. O que nós estamos vendo? Também nesse momento, as reservas estão diminuindo. É ou não é verdade? Porque o que acontece? Antes você tinha 500 horários de médico para ir, hoje não tem. Você tem 500 lugares para suprir a tua UTI, não tem tanto. Amém? Você não pode, você está proibido de tomar tal remédio que é bom para você. O que está acontecendo? Está sendo saqueadas as opções que antes nós tínhamos. Para o quê? Exatamente, está diminuindo nossas opções. As pessoas dizem assim, estou sem opção. Amém? É ou não é verdade? Estou sem opção. Promove o sedentarismo, amém? Enfia um monte de química. O que está afetando? Diminui reservas econômicas e diminui reservas físicas. O que nós estamos vendo? De uma certa forma, uma população generalizadamente falando vulnerável e ficando mais vulnerável. A definição de crise é essa: uma crise, uma seca, um período complicado como se vive, e isso é cíclico, no mundo todo acontece. O que vai acontecer? Nesses momentos, a capacidade de manter você ativo para de gerar,
e você vai ter que usar as suas reservas. Essa é a realidade. No passado, como é que você fazia para atacar uma cidade forte e bem fortificada? Esse pessoal fazia o cerco, não é verdade? Você cercava a cidade com o objetivo qual? De cortar a capacidade de fora para dentro levar suprimento e produção. Então, os cercos funcionavam assim. Quando você vê a oração de Isaías, que ele ora que a Babilônia cercou ele, não sabe o que fazer, ele vai dobrar os joelhos, eu preciso de ajuda aqui, Deus. O que ele fez? Ele cerca ao teu redor e não permite provisão chegar de fora para dentro. Então, o que nós estamos vendo? Ao você não poder trabalhar, você não pode gerar, não pode entrar de fora para dentro recurso. Você não pode fazer isso, você não tem acesso a isso. Saúde, as coisas externas que contribuem para a tua saúde estão sendo bloqueadas. Você está tendo usar, e o que acontece? Essas cidades fortificadas, elas iam o quê? Elas iam usando o estoque de água, o estoque de comida, o estoque... E sabe o que nós vamos usando em períodos de crise? Estoque de ânimo, estoque de esperança, estoque de paciência, estoque de sabedoria vai indo embora. Porque você diz assim, eu já tentei isso, não deu, já tentei isso, não deu, já tentei fazer isso, não consigo. E aí você diz assim, eu não sei mais o que fazer. O que é isso? O estoque de alternativas também está diminuindo. Porque antigamente você tinha um monte de alternativas. Se você não puder fazer isso, imagina a economia andando assim. Perdi um emprego aqui, arranjei um outro emprego lá. O que acontece no momento de crise? O momento de crise, as alternativas diminuem. As entradas externas para a tua vida diminuem. E a gente começa a ficar o quê? Ficar, de alguma certa forma, vulnerável, tendo que pedir água e não sabendo o que fazer. Num tempo de crise, meus irmãos, você não percebe, mas a demanda por sabedoria é enorme. Eu me lembro alguém, conta a história assim, tinha uma época no nosso estado que tinha os fabricantes, tinha poucos fabricantes de pães no estado, ou seja, não tinha concorrência, não importa como ele produzisse. Amém. A demanda era maior do que a produção deles. Então, segue de qualquer jeito. No momento que começa a haver concorrência, pressão, desafio, o que acontece? Você começa a dizer assim, eu tenho que produzir melhor, ou seja, começa a exigir de você mais sabedoria, mais capacidade de decidir, você começa a precisar mais dessa informação. Então, imagina num momento de crise, onde você precisa agora, no momento de abundância, cada um... Amém. O desperdício é impressionante. Amém. Amém. Em momentos de crise, você tem que pensar 3 vezes. E agora, o que eu faço? Você ora mais. O que acontece? Você precisa buscar mais a Deus, porque o teu estoque de sabedoria natural, ou o que está disponível, termina, e nós estamos começando a ver o quê? Ânimo, as pessoas começam a ficar mais desanimadas, porque o estoque de ânimo vai indo embora. O estoque de força vai indo embora. O estoque de esperança, o estoque de confiança. Aí você conversa com a pessoa, ano passado, não, nós vamos vencer esse negócio. Hoje você diz assim, a coisa parece que é mais longa que dá. E você começa a mudar o teu tom de voz, você começa a mudar o tom, porque o estoque está sendo usado e não está sendo reposto. Então, existem 2 soluções em momentos de crise, só para a gente compreender, de maneira prática, nesses momentos onde o estoque externo, ou o acesso à provisão externa está sendo cortado, e nós estamos num estado quase que nós estamos cercados. Né? O que acontece? Tem 2 exemplos interessantes. Primeiro, o exemplo de José. Que José, o que ele fez? Ele antecipou, pela instrução de Deus, momentos de crise e caprichou no estoque. Certo? José fez isso. Deus instruiu ele, disse, vai vir um momento de crise e não vai ter como produzir. Você vai ter que usar
o que você tiver guardado. Então, não é problema isso. Não tem problema isso se há 7 anos, 20 anos atrás, Deus falou com você, alertou e disse o seguinte: vai vir um tempo de crise aí na frente, onde vai ser exigido da tua saúde, vai sugar da tua saúde e das tuas finanças bastante. Então, investe na tua alimentação, investe no teu exercício, investe no que tu faz. Investe na tua vida para que você esteja saudável para lidar com a pressão que você vai ter. Porque tu não vai ter acesso a isso. Porque se hoje em dia, tal remédio é bom. Não, a lei diz lá, não pode tomar tal remédio. Nós estamos, de uma certa forma, cercados das nossas liberdades de acessar solução para nós, do lado de fora. Então, uma alternativa é fazer o que José fez. O que José fez durante 7 anos, ao invés de ele comer tudo o que ele produzia, Deus deu uma fartura para ele, para dizer: separa, separa, separa. Quando a crise bateu, o que ele olha? Ele olha para o lado e diz assim: eu tenho estoque guardado para 7 anos. Imagina isso. Amém? Imagina você entrar na crise em março de 2020 e dizer: eu tenho guardado aqui para essa crise durar 10 anos, eu aguento, a minha empresa aguenta, a minha casa aguenta. E o que acontece? Você não perde a vulnerabilidade, você não corre risco de ter que ser escravo de um sistema, e mais do que isso, você ainda é uma voz que ainda vai enfrentar o sistema, porque você não deve para o sistema, você está suprido. Amém. Você vai alterar a regra, porque não só você não vai ser saqueado de uma certa forma, mas você vai ser um instrumento de bênção. Amém? Essa é uma alternativa. Que é uma alternativa que nós temos dificuldade como cristãos, nós olhamos só hoje. Nós temos dificuldade de entender que Deus fala 5, 10, 20 anos. Ele fala em ciclos, ele fala longo prazo. Para ele não está... 10 anos, 20 anos. Então, parte da voz de Deus que você está olhando, você está ouvindo a voz de Deus para 5 anos, para 20 anos. E essa divisão nós precisamos fazer. Deus dá pão para a comida e semente para o semeador. Nós estamos comendo tudo hoje e estamos esquecendo de olhar ali para frente. Então, olha a diferença que é. Se você, há 10 anos atrás, você tivesse a instrução assim, e você não precisa saber que ia ter uma crise, certo? Você só precisa andar com Deus. Lembra, o objetivo não é antecipar tudo, saber tudo. O nosso objetivo é afinar o nosso andar com Deus. Porque Deus vai dizer: investe nessa área. Para quê? Não interessa para quê. Investe nessa área. Essa é a voz de Deus. Amém? Deus cria no teu coração uma vontade, por exemplo, de comer comida mais natural, largar certas porcarias. Porque, não sei, Deus me dirigiu, eu estou obedecendo a Ele. A gente anda pela fé, a gente não precisa saber tudo. Deus, por que é para mim comer isso? Por que é para mim fazer aquilo? Por que é para mim exercitar? Não, segue a voz de Deus, confia nele. Então, nós precisamos prestar atenção mais na voz de Deus. Por que nós precisamos ser amigos? Porque a voz de Deus vai falar coisas que implicam em coisas para hoje e em coisas para 10 anos. E é em você obedecer atentamente à voz de Deus que você vai colocar em funcionamento coisas que vão funcionar como colheita futura e como pão para hoje. Para que aconteça o seguinte: no momento que a crise bater, você percebe o seguinte, que você está mais sólido. Amém? Então, esse assunto de finanças é um assunto que a gente fala, mas esse assunto de saúde é um assunto que também nós falamos. Amém? Que é o quê? Nós temos que cuidar do que nós estamos comendo, nós temos que deixar de ser sedentários, nós temos que fazer isso, nós temos que cuidar do templo do Espírito. Amém? Dormir melhor, cuidar da nossa saúde. Templo do Espírito Santo, nosso corpo. O que está entrando para nós, essa química desses produtos, é veneno que está corroendo, está ajudando o paladar, está agradando o nosso paladar imediato e está comendo as nossas reservas de saúde.
Ele é agradável no momento, mas vai causar um estrago ali na frente. Então, essa é uma solução. Ouvir a voz de Deus e criar reservas, e eu vou dizer para os irmãos, continua valendo, nós precisamos continuar criando reservas, meus irmãos. Amém? Nós precisamos cuidar dessas duas coisas. Cuidar os desperdícios, cuidar essa maneira descontrolada que nós vivemos, gastamos, comemos e vivemos e cuidamos da nossa vida. Nós precisamos assumir um pouco mais de responsabilidade com o que Deus tem colocado na nossa mão. E ter essa regra, meu irmão, parte é semente, ou seja, parte é para o futuro e parte é para o presente, é para a comida e parte é para o futuro. Então, tudo que tem a ver com o que você está recebendo, que nessas duas áreas, eu estou focando nessas duas áreas, saúde e finanças, parte é para você, que você faria é para hoje, que você vai ter um benefício imediato, sim, mas parte vai ser um benefício que você vai ficar feliz de você ter feito algo, começou algo hoje. Amém? Então, essa é uma solução. Qual é a outra solução? A outra solução é o profeta visitar a tua casa e perguntar para você, o que você tem em casa? Amém? Porque o que tem fora não tem nada. E foi o que o profeta Eliseu, amém, perguntou para a viúva. O que é que você tem em casa? Agora nós não estamos falando mais do que você guardou, amém, porque de fora não vai entrar nada. O que é que você tem em casa? O que ele vai fazer? Eu não tenho, e olha a resposta, e é interessante a resposta dessa mulher. Amém. Vamos abrir 2 Reis, acho que é bom nós abrirmos. Segunda Reis, quatro. Eu podia usar o exemplo da viúva de Sarepta também, seca, crise, que aí, amém. O que ela tem em casa? Punhado de farinha, uma botija de azeite. E é similar essa história aqui de Eliseu, que diz assim, crise, o credor, olha só, ao ponto de as reservas todas esgotaram, e ela teve que vender o seu próprio filho. Olha o nível de escravizamento que a população toda começa a ir, porque vai comendo, e o desespero, você não tem onde ganhar, você não tem de onde tirar, você tem que pegar para alguém, e você daqui a pouco tem que vender tudo. E o credor, meus irmãos, isso é o que nós estamos vendo, o credor das finanças e o credor da nossa saúde está vindo prestar contas conosco. Amém? E aí, o que essa mulher fez? Eu não tenho reservas. Eu não tenho reserva. O que ela fez? Ela foi no profeta. Amém. E o profeta disse, o que ele disse? Então ela disse assim, é chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos. Meu irmão, essa é uma realidade. Se isso choca você, é exatamente isso que nós somos. Se nós somos devedores, nós somos escravizados. Se nós devemos, nós somos escravos. Ou seja, alguém vai começar, nós vamos deixar de ser independentes e vamos começar a ter que operar segundo as instruções dos outros. E ele diz assim, Eliseu perguntou, o que eu te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E olha a resposta dela. Tua serva não tem nada em casa. Ou seja, gastei todas as minhas reservas. Só sobrou uma botijinha de azeite. E meus irmãos, nessa hora, basta para Deus. Então o que acontece? Você não conseguiu chegar no momento de crise com as reservas cheias. Você não conseguiu chegar. Mas o teu coração está indo bater na porta de Deus, diz, eu preciso da tua ajuda, como é que eu faço? E ele vai dizer, eu não tenho nada em casa. O que ele está dizendo? Eu não tenho saúde, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho acesso, não tenho leito, como estão dizendo, não tem nada.
e não tem. Então, nas duas áreas, não tenho. O que acontece? Deus sempre tem solução quando nós vamos para Ele. Amém? Então, não firma a tua vida e não cria o desespero nesse momento porque você não fez e não te culpa porque você não tem a reserva. Porque, mesmo que você não tenha reserva, Deus está pronto a estender a mão e ajudar a tua vida e estender a mão e restaurar. Mas o que é que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de fé como um grão de mostarda, é o suficiente para Deus te abençoar na área de saúde e na área de finanças e prover a tua vida. É o suficiente. Amém? Porque Deus é a nossa fonte. Amém? Romanos 8. Uma das coisas que nós estamos fazendo é tirando os olhos do natural e começando a olhar para Deus. Isso é uma boa coisa que está acontecendo. Crises normalmente fazem isso. Porque as forças naturais, os estoques naturais vão indo embora e a gente é obrigado a ir a Deus. Olha o que Paulo escreve aos Romanos. E nós precisamos ser lembrados dessas realidades. Romanos 8, versículo 11 diz: se habita em vós, dentro de casa, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo. Amém? Você precisa de saúde, você precisa de renovo físico, você precisa de restauração física, o Espírito de Deus está dentro de você. Amém? Não tem do lado de fora, mas está em mim. O Espírito de Deus se move em mim e o poder que levantou a Jesus dentre os mortos e pegou um corpo morto e trouxe a vida de novo. Esse mesmo Espírito fala que está operando em nós, vivificando o nosso corpo. Amém? Ele está dizendo que o Espírito de Deus está operando no nosso corpo, vivificando o nosso corpo. Então, você pode não ter reservas, e as soluções todas estão, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que aqui não tenha, ainda que o negócio fechou, ainda que os hospitais estão cheios, ainda que o banco está fazendo isso, ainda que as minhas reservas não têm nada. Eu, todavia, tenho capacidade de me alegrar em Deus, porque Deus continua sendo a fonte da minha vida. Amém? Ele é o Deus que vai prover na minha casa e Ele é o Deus que sara. Ele é o Jeová, amém, a minha provisão, e Ele é o Jeová que cura. Ele continua sendo, e Ele habita em mim. Amém? Então, o que é que você tem em casa? Amém, eu tenho Deus dentro de casa, eu tenho o Espírito de Deus que move em mim. Amém, eu estou suprido. Então, se o profeta perguntar o que é que você tem em casa, eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho a palavra de Deus plantada em mim, então é suficiente. O que nós precisamos fazer? Nós vamos multiplicar isso aqui. Amém? Você precisa usar isso aqui. É isso que o profeta está dizendo. Então, nesse primeiro momento, a crise bate, o natural começa a mentir, as reservas vão indo embora, você clama a Deus e o profeta vai dizer, não adianta, você tem que fazer parte do processo. O que você tem em casa, o Espírito de Deus se move em mim, a palavra de Deus foi plantada em mim, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho profecias, eu tenho promessas, eu tenho isso. Amém? Então é o seguinte, vamos usar isso. Pega isso e derrama, oferece a Deus. Você tem que usar isso. Usa a tua fé. Eu tenho um pequeno fé como um grão de mostarda. Põe no solo. Amém? Começa a declarar essa palavra, começa a exercitar esse pouco. Mas eu não tenho nada, eu só tenho esse pequenininho de fé. Amém? Eu confesso que eu tenho sido descuidado da minha vida cristã, eu não tenho dado muita bola, mas lá no interior, no meu coração, tem ainda esse resquício. Eu creio em Deus, Deus é capaz de trazer solução. Ok? Amém, é isso que precisa. Amém? O que é que vocês têm aí? Amém? 5 pães e 2 peixes é o suficiente na mão de Deus. O poder multiplicador de Deus, ele precisa algo, por menor que seja. E meus irmãos, algo de Deus está em você.
O que nós precisamos é avivar o dom e acordar e manter isso aceso, porque nós estamos chegando a um momento da nossa vida que a figueira está mentindo, não está dando fruto, a oliveira, amém, o governo, o solo, nesse momento de crise, está tudo, não está vindo nada daqui, vai ter que vir daqui. Amém? Não está vindo nada de fora, vai ter que vir da nossa fé, meu irmão e minha irmã. Vai ter que vir da única fonte que tem. Deus é a minha fonte da minha vida. Ele é o meu suprimento, Ele é a minha força, o Senhor é meu pastor e nada vai faltar, em nenhuma área da minha vida vai faltar. Não vai faltar na área de saúde e não vai faltar na área de provisão, não vai faltar sabedoria, não vai faltar força, não vai faltar ânimo, não vai faltar estratégia, não vai faltar esperança, não vai faltar alegria, porque é uma fonte inesgotável que está dentro de nós. O azeite, se continuar derramando, meu irmão, se você pegar a tua palavra de Deus e a fé e continuar derramando, e como você derrama esse óleo, meu irmão, é com a tua boca. Se com o teu coração crê e com a tua boca confessa, você acorda de manhã e diz assim, tem ainda um pouco de óleo, então derrama esse óleo. Senhor, eu creio em Ti, hoje é um dia de milagres, o Senhor é fiel, eu creio em Ti. Amanhã tem óleo ainda, derrama esse óleo no altar de novo, amém? Enquanto você estiver derramando, Deus continua movendo. O que não pode é fechar a boca, amém? E fazer como a mulher de Jó diz, amaldiçoa Deus e morre, ó. Usa a tua boca, a tua última palavra, detona com Deus, e aí vai, amém? A nossa boca é a boca da botija, do óleo, que está dentro de ti, o óleo do Espírito, que tem que sair para fora. Nessa hora, o que é que você tem? Ele tem que sair, meu irmão, tem que ser derramado esse óleo. Essa semente tem que ir para o solo. Amém? Imagina aquela viúva, a última botija, derrama ainda como oferta. Amém? Faltou vinho, o que é que tem? Pega e derrama. Amém? Derrama. O que é que vocês têm? Eu tenho água. O que é que vocês têm? O Espírito de Deus está em você e a palavra de Deus está em você. Tira o pó, revisa o que tem, vai olhar o teu estoque espiritual, olha lá para dentro e diz assim, eu creio em Deus, existe uma semente de fé aqui dentro, existe algo glorioso, o Espírito de Deus se move em mim, Ele vai vivificar essa situação. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é isso. Se nós não tivermos um estoque para hoje, você olha para o lado e não vê nenhuma solução, é hora de olhar para cima, é hora de olhar para Deus e ver o que tem dentro de casa. Esse aqui é o tempo, o que tem dentro de casa. Existe fé? Amém. Começa a... Então, essa é a minha primeira. Tudo o que você precisa está dentro da tua casa. Amém. Porque Deus habita em você. Tudo o que você precisa está dentro, não está fora. Nós precisamos mudar o nosso foco e achar que o nosso ânimo vem de fora, que a salvação vem de fora, que a ajuda vem de fora. Elevo meus olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor, amém, que fez o céu e a terra. Nós estamos sendo obrigados nesse cerco a tirar os olhos de fora, porque é limitado o que está vindo, e ainda assim, ele não só está vindo, mas o credor está vindo. As contas, o credor está cobrando do teu físico a tua saúde e está cobrando das tuas finanças. Mas graças a Deus, que se você for no lugar certo, dobrar teus joelhos e clamar a Deus, você vai ouvir isso. O que é que você tem em casa? Se Deus, me ajuda na minha fé. Amém. Ele diz assim, precisa um pouquinho só de fé. Aí ele disse, eu creio. E é essa a realidade. Você pega o pequeno que você tem e começa a falar. E meus irmãos, essa é a hora de falar e botar para fora a nossa fé. Em oração, em louvor, em profecia, ele diz assim, como eu disse, eu vou ter um ano generoso, Deus só me dá um ano generoso. Por quê? Por causa do exterior que eu estou vendo? Não, porque tem óleo dentro de casa. Amém? Tudo que você precisa está dentro de casa, meu irmão. Amém? Presta atenção.
tudo o que você precisa ter dentro em casa, ou em forma de estoque, ou em forma de milagre. Ok? Guarda isso. O estoque vai ter dentro de casa para aqueles que ouviram a voz de Deus lá atrás. Mas o milagre sempre vai ter, se você andar com Deus. Qual é a diferença do José? José recebeu pão e semente, e ele ouviu semente, e ele seguiu as instruções de Deus, há 7 anos atrás. Isso nos leva a dizer o seguinte: Deus sim quer que você não seja pego de calça curta nas crises. Essa é uma das lições que nós estamos. Deus tem todas as instruções para você não ser pego de calça curta em crise. Seja crise de saúde, seja crise econômica. Está disponível para nós. Está disponível para você que nunca vai faltar óleo na tua casa, se você continuar crendo em Deus. Mas tem um extra aqui, que é a voz de Deus, que quer te ajudar a passar por um outro estágio, a não chegar em cada crise e ter um momento de desespero e ser provido por Deus. E é a nossa habilidade de enxergar isso e ver como os dois são importantes para Deus. Então a viúva diz assim: eu não tenho 7 anos de estoque como o meu amigo José tinha, né? Ele disse, o José estava de boa. Imagina, o José, podia ter me avisado. Eu não sou que nem o José, mas eu tenho um pouquinho de fé. E ele diz, basta. Amém. Basta. O que nós vemos nessa oração de João é um convite de Deus para continuar crendo, para uma vida próspera, materialmente e fisicamente. É uma autorização de Deus, está escrito. Orar, eu oro para que tu tenha prosperidade e saúde. Uma coisa é ser curado, outra coisa é ter saúde. Deus quer te dar saúde e prosperidade. Mas guarda isso, vem de receber a sabedoria e a instrução de Deus. Começa no nosso interior. Esse texto nos dá, no meio, a gente olha e vê assim, no meio do grande questionamento do planeta, as grandes discussões de governantes é isso. É saúde ou economia? Economia ou saúde? É saúde e economia? É nenhum dos dois. Deus fala conosco. Ora. Anda na minha presença. E você pode ter os dois. Saúde e economia. Nessa hora. Você pode sim orar. Pelo teu físico. Nessa hora. Para que seja fortalecido, renovado, avivado, restaurado, e para você restaurar a tua vida a uma posição de saúde. Então, o que normalmente a gente fala? Que é um dos termos que se usa. A tua saúde financeira foi restaurada. Então, Deus quer falar com você, curar você e ministrar com você, para que você seja, amém, imediatamente tocado e desenvolva uma saúde financeira e uma saúde física. Da onde vem dessa tua saúde espiritual? E nos dá um modelo de intercessão nessa hora. Então, se você quer, o que eu oro nessa hora? Como que eu oro pelas minhas famílias? Como eu oro pelos governantes? Como eu oro pelas pessoas? Está aqui. Senhor, eu oro para que haja prosperidade e saúde. E que o Senhor possa visitar as nações, visitar minha casa, visitar meu parente. Amém? Porque alguns dos nossos amigos estão pedindo ajuda na área de saúde. Outros estão pedindo na área de economia e finanças. Outros estão pedindo nas duas áreas. Amém? E Deus está te dando uma dica aqui. Você está autorizado por Deus a orar. Senhor, eu oro
para que essa realidade se manifeste. Para a gente concluir, você vai sobreviver com milagres, mas vai avançar e crescer com sabedoria. Você vai ser sustentado e cuidado e provido durante a crise pelos milagres de Deus. Mas você só vai avançar, edificar, crescer e avançar o reino de Deus e conquistar território pela sabedoria de Deus. Semente que vem do trono é para avançar reino, é para conquistar território, é para edificar algo, é para construir e para ficar sólido e para prosperar. Na prosperidade repousará a sua alma, porque há temor de Deus e a sabedoria está vindo. Milagres de Deus e acesso ao milagre de Deus é para nos livrar de crise. Ele sempre vai nos livrar das crises. Amém? Mas o meu pedido e a minha oração e a minha palavra nessa manhã, não, viva de milagre em milagre, de crise em crise, e você sempre vai ser restaurado por Deus. Mas existe uma vida superior, mais excelente a ser vivida. É quando a palavra de Deus e a sabedoria de Deus começa a invadir outros territórios, onde você começa a formar estoque na tua vida. Isso significa crescer, isso significa prosperar, isso significa avançar, isso significa crescer em sabedoria, crescer em influência, crescer em autoridade, crescer em dependência. É quando Deus começa a crescer em você e a instrução de Deus começa a crescer em você, para que no momento de crise, as pessoas vão bater na porta de quem está com estoque de sabedoria para repartir. Amém? Então vamos concluir lendo Provérbios 24. Então guarda isso, meu irmão. Deus vai te ajudar em qualquer cenário e vai te livrar de qualquer situação. Mas você vai ter que pegar o que você tem e multiplicar isso. Você vai ter que crer no poder, nessa fonte inesgotável que existe, a tua fé vai ter que entrar em jogo. Amém? Como a da viúva. Nada faltará. O Senhor vai te resgatar nessa hora. Ele vai tocar na tua vida. Ele vai abençoar o teu físico e vai tocar nas tuas finanças. Ele vai te sustentar nesse momento. Amém? Seja feito conforme a tua fé. Mas é em ouvir a voz de Deus, em se render à soberania e à grandeza de Deus, em obedecer a Deus, que a Bíblia fala que aquele que ouve a minha voz e pratica, ele constrói algo sólido, 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 para que quando a casa, o vento bate, ele não corre para a casa do porquinho que fez a casa sólida, ele se torna um lugar de refúgio para outros que vêm. Provérbios 24 diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão de as câmaras, os quartos, os locais, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Olha o que acontece. Você não só, a sabedoria de Deus não só te sustenta hoje, mas ele começa a aumentar o estoque. Vão se enchendo o estoque de José no primeiro ano, no segundo ano, ele vai sendo fiel à palavra de Deus, à visão de Deus, e ele vai botando em prática. Quem é que não sabe, meu irmão? No primeiro ano da abundância do Egito, José vai lá e tira 20%, que seja, e guarda num celeiro, certo? Porque vai vir tempo de crise. No segundo ano de abundância, José guarda, mas vem uma pulguinha atrás da orelha, porque as vozes do Egito vão dizer assim: tu tem certeza que a gente vai precisar guardar isso aqui? O custo desse estoque, tu tem certeza? Porque foi José que ouvia a voz de Deus e não o faraó. Olha a diferença.
Tem certeza que nós vamos guardar mais 20% da produção? Olha a fartura que o Egito está vivendo. Graças a Deus que foi Faraó que teve o sonho e José interpretou. Então ele tinha um canetaço de cima. Mas olha a conversa, a tentação que surge, dizer assim, pessoal, é o seguinte, está muito abundante esse negócio. Quem sabe a gente só guarda 10. Vamos gastar. Aí o que acontece? A gente começa na nossa jornada em ouvir a voz de Deus, guarda 20, no segundo ano está farto o negócio. Vamos guardar 20 também, mas com certa resistência. No terceiro ano você guarda 10, porque 3 anos o Egito nunca viu tal abundância. No quarto ano, José, sério, José? Nós vamos estocar a estrutura. Os irmãos que operam nessa área de estocagem e secagem de grãos, amém? Sabe o custo que isso tem? Aí a dúvida era o seguinte: come a semente, guarda a semente. Come a semente, guarda a semente. Come a semente, guarda a semente. Come metade da semente. E vamos levando. O que acontece, meus irmãos? O que pode acontecer na nossa vida quando nós filtramos e não levamos a sério a voz de Deus, atentamente cuidando de fazer exatamente o que Deus diz? Você, no final de 7 anos, você tem estoque para uma crise de 3 e a crise é de 7. Ou seja, no terceiro ano você está pedindo água. Por quê? Porque você não guardou. Se Deus diz guarda, é porque Ele sabe o tamanho da crise. O que nós fazemos? Nós já estamos naquela fase que nós entendemos que nós precisamos cuidar do futuro, mas ainda assim, não pode ser tão complicado. E aí o que nós fazemos? Ao longo da pressão, a voz de Deus vai se perdendo, você vai aliviando. Eu não preciso tomar ceia todo dia, eu não preciso ler todo dia a Bíblia. Eu não preciso, orar todos os dias. Eu não preciso andar com Deus todos os dias. Por quê? Eu estou bem agora. Você está tendo um dia bem sucedido, por exemplo. Eu não preciso orar, certo? Só que parte da tua devoção daquele dia que você está bem vai ser necessário, porque tem um estoque de sabedoria e de perseverança e de graça de Deus que está sendo guardado para aquele dia onde a chuva vai bater. Então, o que pode acontecer? Você entrar numa crise sem nada, mas ainda assim Deus vai te ajudar. Você pode entrar numa crise para aguentar a metade da crise. Graças a Deus, amém. Como dizem por aí, em terra de cego quem tem um olho é rei, e muita gente está se achando, eu não quero ter um olho, eu quero ter 2 olhos. Amém. Não vem com essa conversa, que benção, que tu não está tão ruim quanto eu. Não, eu quero a benção de Deus na minha vida. Amém, eu quero andar com Deus. Mas você está melhor que muita gente. Não, mas esse não é o objetivo, estar melhor. Eu quero experimentar da benção de Deus, eu quero andar com Ele. Eu quero poder amar Ele em crise, fora de crise, em qualquer situação, porque Ele é meu Deus. Amém. E essa intimidade, essa sabedoria vai fazer o quê? Que a casa comece a edificar. Presta atenção nisso, meu irmão. Uma coisa é você ir a Deus para resolver um problema. A outra coisa é você andar com Deus não para resolver problema. Você vai ter problemas que Ele vai resolver, mas para edificar uma casa e começar a estocar toda a sorte de bens e delícias, cura, saúde, sabedoria, graça, palavra de conselho, inteligência, ânimo, onde está todo mundo desanimado e você chega com ânimo. Amém? Só a tua presença já muda todo o ambiente. Por quê? Porque tem estoque dentro de você. Amém? Porque o ânimo não é só necessário para lidar com a tua vida, mas você tem um ânimo para aguentar, amém, uma situação maior, porque existe estoque. E aí o mundo todo bateu na porta de José e diz assim, que bênção, e José estava o quê? Pronto para estender a mão e ser bênção naquela hora. Amém. Porque ele resistiu à tentação de aguar a voz de Deus. Então, meus irmãos,
eu oro para que você seja próspero, materialmente, e tenha saúde, fruto do que Deus está fazendo na tua vida. Em nome de Jesus.